esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava com febre de cama, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar em um lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos. Irmãos, boa noite. Muito bem, ontem nós havíamos lido o início do Evangelho de Marcos e ali estava que Jesus, no seu primeiro feito extraordinário, foi o exorcismo, ou seja, vencendo e superando o espírito maligno, que afinal de contas essa é a grande luta de Jesus. Mas hoje nós vemos que Jesus vence a miséria humana. Hoje Jesus entra na casa da sogra de Pedro e ali cura a sogra. Ou seja, é muito interessante, a primeira cura que Jesus realiza é justamente a febre, porque a febre não é a doença em si, a febre é um sintoma. E aqui é muito interessante porque também nós experimentamos que quando o homem está no pecado, algo está fora do normal. Ou seja, o pecado é um estado febril do homem. Às vezes nós não identificamos de fato aquilo que o pecado fez na alma, mas nós vemos os efeitos do pecado na vida do homem. É uma preguiça, é uma intemperança, é uma ira, é uma paixão, é uma procrastinação, é uma rebeldia. Ou seja, são sinais de que tem alguma coisa que está fora do seu lugar, ou seja, uma doença. E o que pode curar isso aqui? É muito interessante porque o texto evangélico diz que Jesus curou muitos, não todos. E isso, por que Jesus não cura a todos? Porque todas as curas físicas de Jesus é somente um sinal do cuidado dele. Jesus, ele cura alguns para dizer: olha, eu estou contigo. Você não precisa se desesperar. Eu sou aquele que sou. Eu posso cuidar da sua vida. E mais do que salvar o teu corpo, eu quero salvar a tua alma. Eu quero salvar você por inteiro. E é por isso que Jesus não cura a todos. Mas a grande cura que Jesus realiza, o grande feito, é a oferta sacerdotal que ele realiza. Hoje, na primeira leitura da carta aos Hebreus, nós escutamos que Jesus deveria fazer-se semelhante aos seus irmãos para se tornar o sumo sacerdote. Irmão, só existe um sacerdote, Cristo. Todos nós que somos ordenados para sermos padres, nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. O Arnaldo não é um sacerdote independente. Sou eu inserido em Cristo que me tornei sacerdote no sacerdócio dele. E aqui é interessante a gente entender o que é o sacerdote. O sacerdote é um homem tirado do meio do povo em favor deste mesmo povo. Mas como Deus poderia ser sacerdote? Deus não pode ser sacerdote, porque Deus não é homem,
ele não faz a ponte. A função do sacerdote é ligar o homem e Deus não pode ligar ele a si mesmo. É por isso que o Filho de Deus precisaria ter se feito homem para poder ser sacerdote. Se não tivesse acontecido o Natal, Jesus não poderia ter sido sacerdote. Mas ao mesmo tempo, Jesus não poderia ter sido somente homem, porque a oferta que um homem faz é sempre uma oferta frágil. E é por isso que nós olhamos no Antigo Testamento que os sacerdotes repetiam sempre as ofertas a Deus, porque o sacrifício deles era um sacrifício imperfeito. E por que Jesus é o sumo sacerdote? Porque ele é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Ele é, ao mesmo tempo, sacerdote, vítima e altar. E aqui é por isso que o sacrifício dele é perfeito. E é por isso que depois de Cristo não tem outro sacerdócio. Porque aquilo que ele fez já foi possível para agradar a Deus para sempre. No rito antigo, antes desse de Paulo VI que nós temos hoje, se pedia que o sacerdote, na hora da consagração, ele se prostrasse em cima do altar, colocasse quase o rosto diante das ofertas, para que o sacerdote manifestasse para a comunidade que ele é sacerdote, vítima e oferenda. Aqui está, isso não é maravilhoso? Cristo, ao mesmo tempo, ele é a vítima. Cristo, ao mesmo tempo, ele é o sacerdote. Cristo, ao mesmo tempo, ele é o altar. Foi no corpo dele que ele imolou uma vítima. Ele é a vítima, mas é ele que apresenta a Deus a sua oferta. Isso é maravilhoso, isso aqui é perfeito. Então, esse é o grande feito de Jesus feito por nós. A grande oferta, o grande sacrifício que ele fez. E é por causa desse sacrifício que nós podemos entrar no céu. Nós até podemos entrar no céu sem uma perna, ou com um câncer, mas nós não poderíamos entrar no céu sem essa oferta. E aqui é importante a gente pensar nisso. O que é mais importante? Curar de uma doença ou entrar no céu? Porque às vezes para nós é melhor ser curado de uma doença. Não sei se isso é duro às vezes. Porque quando nós experimentamos já dentro da nossa casa uma enfermidade, às vezes a nossa primeira tentação e inclinação, claro, porque nós temos desejo de vida, é pedir a cura. Mas será que a gente pede a salvação? A gente deve pedir a salvação, porque afinal de contas, esse corpo vai passar, mas a salvação ela vai ser eterna. E é por isso que esse deve ser o grande pedido que deve brotar do cristão. Senhor, eu te peço é a salvação, e se vier a cura do corpo, é para a glória do teu nome.